Salve, salve turma! Estamos começando mais uma Prosa Com, hoje episódio 115. Eu estou aqui com o Mário Selbach, que não é de Selbach, é um cara extremamente letrado, um jornalista, um assessor parlamentar que esteve já em Brasília, está hoje na Assembleia Legislativa e não só por ser assessor, não por ser chefe de gabinete do deputado, que a gente já vai falar quem é o deputado, mas por ter começado um projeto que eu acho sensacional, que mostra um pouco da vida do assessor parlamentar, da vida dos bastidores da política. Eu tenho um grande amigo, um colega teu, que já esteve aqui no canal comigo, Milton Cardoso, que tinha o Bastidores do Poder, né? Que foi decapitado na Band por falar muitas verdades, né, Mário? Mas aqui nos bastidores da política, eu estou aqui com o Mário, que começou esse projeto também, paralelamente ao trabalho dele, mas para mostrar um pouco da vida do assessor, que não é nada fácil. Não é nada fácil. E fala, de certa forma, vai falar um pouco de mim também, porque eu comecei em 99 na Assembleia Legislativa e hoje estou aqui em Juiz, já passei por chefe de gabinete do prefeito Andrei. E então as histórias vão se cruzar um pouco nesse belo episódio que eu espero que vocês que estão em casa curtam bastante. Um abraço, prazer estar contigo, Mário. Jandir, a alegria é minha poder te rever. Nós tínhamos nos visto aqui em Porto Alegre muito brevemente e ficamos de fazer esse bate-papo e hoje tem essa oportunidade aí. Eu te agradeço demais pelo espaço e poder falar de política, que é algo que eu gosto, que eu amo, e também poder compartilhar um pouco aí dessa minha jornada ao longo desses quase 40 anos de política. Eu comecei muito cedo, na verdade, né? Eu comecei com 18 anos ali, fazendo a primeira campanha política lá em 1988. Tu não era nascido, um gurizope ainda, né? Obrigado pela delicadeza, mas eu já tinha 9 anos nessa época. Tenho certeza. E ali eu fiz a minha primeira campanha em Novo Hamburgo. Um policial civil era candidato a vereador e o prefeito era o candidato Paulo Ritzel, lá em Novo Hamburgo. O prefeito se elegeu. E ali eu comecei a tomar gosto, mas, na verdade, hoje até escrevi sobre o meu pai no Vida de Assessor, que é o meu segundo perfil lá no Instagram, contando que, na verdade, a política entrou na minha vida pelo meu pai. Olha. Meu pai tinha um bolicho, tinha uma venda, um armazém, como se diz aqui no interior, e o meu pai se dava com todo mundo. O meu pai tinha uma frase que era clássica, ele dizia atender bem para atender sempre, né? E ele recebia comícios na época da Arena e do MDB, que eram os dois partidos, nós vivíamos o bipartidarismo nos anos 70, né? E ele recebia os comícios lá. E eu via aqueles discursos, aquelas coisas todas, e ficava encantado, colecionava os santinhos, que na época era tudo monocromático, era verde, vermelho, azul, né? Então, aquilo tudo me fascinava. E eu sempre gostei de comunicação, eu tinha muita facilidade para escrever e tal. Aí o jornalismo foi o caminho natural. Sim. Aí, logo na sequência que eu entro na faculdade, eu começo a perceber que um novo mercado estava se abrindo lá no início dos anos 90, que era o mercado da assessoria de imprensa. Só que o pessoal que estava trabalhando naquela época era mais esquerdista, era um pouco mais ferrenho que hoje, vamos dizer assim. E se tu dissesse que ia trabalhar com algum político, tu tinha te vendido para o sistema, tu tinha abandonado a causa, tu tinha dado as costas para o jornalismo e era muito complicado. Perfeito. E eu disse, olha, eu quero fazer política com seriedade, com ética, com trabalho, e procurei desempenhar sendo um profissional da comunicação dentro da política. E fui galgando aos poucos o meu espaço, sem pisar em ninguém, tentando atender as pessoas com carinho, dando retorno. Tive grandes mestres, como Júlio Redecker, Nelson Marquesan Júnior, eu aprendi muito. Nelson Marquesan sempre muito duro, muito enfático, mas ele dava lições assim do tipo, passava uma tarefa para ele, ele te perguntava depois, como é que está aquela tarefa? Estou fazendo. Não, tu não está fazendo, é 0 ou 100%. Ela está cumprida ou não está cumprida.
é o gerúndio, aquela praga do serviço público que a gente vai arrastando as tarefas e vai procrastinando. Sim. E então eu fui com cada deputado, eu fui me lapidando, fui aprendendo, estudei muito, trabalhei. Fui trabalhar com o Júlio Redecker, logo no início ele disse assim, tu gostaria de viajar comigo para os Estados Unidos? Eu, opa, quem não quer, né? Eu quero ir para os Estados Unidos. Ele disse, tu fala inglês? Eu disse, cara, não, tu não fala inglês. Por exemplo, se eu tiver que dar uma entrevista para a CNN ou para a Fox ou para outro canal lá, tu vai saber vender o meu peixe, tu vai saber fazer um release em inglês e conversar com o repórter. Então, Mário vai estudar. E eu fui estudar. Eu fiz intensivo no IASES, eu fiz 2 cursos no exterior, fui lá. Depois ele virou presidente do Parlamento do Mercosul. Mário, tu sabe falar espanhol? Não, Mário, tu não sabe falar espanhol. Tu vai estudar espanhol se tu quiser me acompanhar pela América do Sul. E eu fui estudar. Então, eu me preparei. Me formei em jornalismo, fiz pós-graduação em comunicação integrada e marketing, né, com ênfase em pesquisas eleitorais. Quer dizer, tu quer trabalhar nesse mercado, esse mercado é altamente competitivo. Sim. É duro e é difícil. É difícil. Mas, se tu quiseres vencer, eu procuro vencer e aprendi com meu pai que a gente tem que vencer pelo trabalho, né? Exato. E foi o que eu procurei fazer. Exato. Sabe, Mário, bom, tu falaste que começou, citou o Júlio Redecker, foi um grande político, o Júlio Redecker, faz uma falta tremenda no quadro político, e isso democrático, seja para qualquer lado. É aquela perca que realmente a gente sente, a gente que gosta da política, era um cara que estava extremamente preparado, estava no pique para ser o próximo governador na época. Infelizmente, que para quem não sabe, aquele voo da TAM, era para mim vir aqui, era para mim trazer 3 livros aqui para estar dialogando contigo. Acabei saindo de uma reunião e vim direto para cá, então não deu tempo. Que é A Era do Escândalo, do Palmério, que é antigo esse livro, eu ganhei. Tu conhece a chefe da gabinete, que na época, Deise Rocha, minha querida amiga de Cachoeira do Sul, ela que me deu esse livro em 2003. E esse livro eu consigo aplicar ele hoje em dia em várias crises que a gente possa vir a se colocar. Esse livro ele coloca bastante do dia a dia da nossa e como a gente deve sair. E o Júlio Redecker, ele era... Eu citei esse livro porque esse livro fala no episódio da TAM. E como o CEO, na época não era CEO, na época a pessoa, mas como ele conseguia sair se comunicar com a imprensa de uma forma assertiva, mais assertiva possível, e também com a população, que estava sedento por uma informação correta, né? E ali, naquele voo ali, a gente perdeu, me lembro do Júlio Redecker, teve o Asmus, eu acho, do Inter, se eu não me engano, né? Foi também. E, bom, mas enfim, foi uma perca terrível. Certamente tu tem muito a falar e agradecer pro Júlio Redecker, que, sei lá, deixou um legado tremendo. O filho dele tá aí, o Lucas, é um belo advogado, é um belo deputado, né? Mas o Júlio Redecker realmente deixa muita saudade. Jandir, eu costumo dizer que a minha vida profissional, ela tem um período antes do Júlio Redecker e depois do Júlio Redecker. Eu imagino. Porque ele me moldou buscando a eficiência, buscando a excelência, com frases, com exemplos diários de trabalho, com a experiência, com as oportunidades que ele me deu. Pequenas coisas assim, os protocolos que a gente vai criando no dia a dia, né? Tu vai fazer uma viagem, tu não vai sair, pegar o carro, bater a chave e sair, tu vai ver se tu tem gasolina, como é que está o óleo, como é que estão os pneus, enfim, tudo aquilo que uma pessoa prudente vai fazer. Sim. A gente ia fazer um roteiro, o Júlio dizia, checou, rechecou, então quer dizer, tu vai, ao longo da caminhada, aproveitando a experiência das pessoas que Deus coloca no teu caminho. Sim. E vai seguindo em frente, né? Ele foi, para mim, uma pessoa fundamental, me incentivou a estudar, me incentivou a trabalhar, me incentivou a ter mais cuidado com o dinheiro, a pensar que a vida nossa como assessor parlamentar, hoje a gente pode estar num salário diferenciado, sim, porque a gente tem tarefas diferenciadas, mas se um deputado, se acontece alguma coisa dentro do mandato, tu sai sem nada. Então aconteceu exatamente. Comigo. O Júlio Redecker tinha sido eleito em 2006 com 157 mil votos, nós estávamos no nosso 3º mandato como deputado federal, sempre numa crescente.
e de um dia para a noite nós perdemos o nosso deputado, Sim. perdemos o emprego, a Câmara Federal fechou o gabinete, nós não tínhamos acesso nem mais ao gabinete. Eu não tinha fundo de garantia, eu não tinha férias, eu não tinha nada. Nós saímos daquela forma. Felizmente, as pessoas, eu já tinha um nome no mercado, recebi naquela época 9 convites para voltar ao Estado, inclusive para ficar em Brasília, mas eu não tinha mais o que fazer em Brasília, Sim. porque a pessoa que me levou para lá tinha partido, então não tinha por que eu continuar em Brasília. Minha filha era pequena e eu resolvi voltar ao Estado. E recebi um convite do então deputado estadual Nelson Marquesan Júnior, que estava no seu primeiro mandato, para chefiar seu gabinete. Fiquei um período com ele aqui depois e fui para a prefeitura de Novo Hamburgo. Então, eu sou muito grato. O Júlio me deu ensinamentos valiosos e que eu trago até hoje e que a gente divide no nosso dia a dia aqui com a equipe. E, olha, eu vou te dizer, não tem dia, não tem semana que eu não fale a respeito dele. Hoje, até, inclusive, no almoço aqui no restaurante, encontrei o Giuliani, que é hoje da Agergs, era um advogado, na época ele estava no PT. Sim, claro. Ricardo Giuliani. Ricardo, um dos grandes nomes aqui do nosso, né, da advocacia gaúcha, e ele estava lembrando e recordando do período que ele e o Júlio Redecker debatiam lá no Conversas Cruzadas, e era sempre um prazer e era de grande audiência, né? Mas, enfim, a gente vai trabalhando muito e quem quiser trabalhar nessa área, nesse meio, precisa saber que não tem caminho fácil. A gente trabalha e trabalha muito. E não tem hora, né, Mário? Não tem hora, né? Não tem hora. E eu, por exemplo, eu começo meu dia às 5 da manhã. É o meu horário que eu entendo. Até fiz um artigo sobre isso, o Clube das 5, né? Às 5 horas é quando eu consigo, não tem celular, não tem nada, não tem telefone, né? É um silêncio. Eu consigo organizar as ideias, rever agendas, preparando algumas atividades no meu dia, vendo se está tudo em conformidade, que eu precise, daqui a pouco, fazer algum ajuste. Eu tenho tempo antes que as pessoas acordem, antes que o dia a dia da agenda corrida acabe te tomando. Então, o trabalho é de 10 a 12 horas seguidamente. Ontem eu cheguei em casa, era 10h30 da noite, vindo de um evento, porque não é só ir no evento, tem que distribuir cartões, tu vai dar atenção para as pessoas, tu vai receber demandas. Quem não gostar de gente não pode estar na política. Exatamente. Tem que saber que vai ter contato com as pessoas, que vai ter que estar solícito. Eu atendo lideranças em sábado à noite, minha mulher fica louca. Às vezes ela fica mais... Só que tem pessoas que tu não pode deixar, pela importância dentro do mandato, de atender e dar o retorno para quem te procura, né? Sabe que... E sempre quem te procura, a demanda dele é a mais importante. Ah, claro. Então, a tua postagem ali, até eu coloquei ali no visor para as pessoas verem, que era do atender bem, né, as pessoas, né? Era uma figura do atendente. E isso é fundamental, porque a gente, de certa forma, a gente não lida diretamente. Hoje tem o cara do marketing, hoje tem o jornalista, hoje tem o fotógrafo, mas no nosso tempo que a gente começou, eu comecei em 99, a gente batia foto e muitas vezes fazia matéria, ia para o fax e mandava aquele releasing para 300 veículos de comunicação do estado inteiro. Isso geralmente na sexta-feira, e quem fazia isso era o estagiário. Eu comecei como estagiário, a gente sofria, penava com aquilo. Às vezes era 6 horas, 7 horas, tu estava lá fazendo isso. E aí eu aprendi com grande, tu deve ter conhecido o Joca de Mello, fotógrafo do IGP, agora aposentado, que trabalhou conosco no tempo do Frederico, que ele dizia: Joia, tu tens que, quando tu tirar uma foto, tu tem que já se preparar para ver como é que tu vai vender essa foto. Aliás, como que tu vai escrever a matéria da foto, porque a foto ela vai ter que quebrar meio caminho, ela vai resolver meio caminho. E aí eu começava a analisar ele, né? Porque o assessor bom é isso, tu não precisa ser especialista numa coisa, mas tu tem que ser ligado em tudo. Tu vai aprendendo aqui, ali, isso aqui, quando vê tu monta, você torna uma pessoa completa. E aí eu comecei a ver que realmente era isso. E tu, como jornalista, tu sabe muito bem que o fotógrafo, e aí agora eu quero que tu me fale, o fotógrafo é fundamental para o jornalista, não é?
Não tenha dúvida, a imagem ela é mais do que 50%, né? Às vezes a imagem ela se vende sozinha. Eu canso de mandar uma foto na frente para um editor, para um colunista, e dizendo, olha, isso aqui é sobre tal evento, olha só esse ângulo diferenciado, essa forma, essa risada, esse abraço que o deputado recebeu dessa senhora, isso já é meio caminho andado, né? É o que se chama de uma foto-OP, uma foto-oportunidade, né? Perfeito. Que é um momento único de tu poder eternizar um momento. Isso então, tudo, a imagem é fundamental. Isso tudo, Mário, passam nas entrelinhas que muitas vezes para as pessoas passam despercebido. Isso faz parte de 3 horas, às vezes, de tu ficar parado com um catálogo de fotos, tu olhando lá, escolhendo a melhor foto. Às vezes, para te fazer um parágrafo, tu demora 2 horas. E não é porque tu não tem a capacidade cognitiva, não. É porque a complexidade da coisa, tu tem que escrever certo, porque tu não tem um espaço de uma lauda, tu tem um espaço curto para ti, que tu pode ter no jornal, então tu tem que ser o mais assertivo possível. Jandir, não tenha dúvida. E agora a gente está vivendo a era da inteligência artificial. Perfeito. E as pessoas estão com a ideia de que a inteligência artificial substitui tudo, que agora é uma maravilha, tu pode fazer um projeto de lei, é só tu botar ali o prompt que tu queres, que ele vai te gerar, quando na verdade não é isso, nada substitui o talento. Tu pode mandar o melhor prompt, mas tu vai ter que adaptar a tua realidade. Tu vai ter que adaptar o discurso à realidade, aos termos, à terminologia que o teu deputado usa. Perfeito. Porque senão vai soar falso, ele vai soar desconectado com a realidade. E o eleitor percebe. Sim, imagino. Não pensem que o bobo é quem pensa que o eleitor é bobo. O eleitor está de olhos abertos e percebe o tempo inteiro o que é verdadeiro, o que é falso, a lágrima falsa, a risada forçada. O eleitor não é bobo. Mudou bastante, né? Mudou muito. Mudou muito e a cada período as pessoas vão amadurecendo. Hoje, as redes sociais permitiram que todo mundo virasse repórter. Sim. Que todo mundo pudesse gerar informação. Sim. Então, a pessoa publica uma conversa desconecta na internet, na rede social dela, ela tira uma foto de um vizinho, passou no centro, ela viu um acidente, ela tira, ela está gerando conteúdo. Então, todo mundo tem um acesso, a informação circula de uma maneira muito maior. Por isso que o assessor também ele precisa ter muito cuidado. Eu, por exemplo, eu tenho um adesivo, eu uso, campanha ou não campanha, eu tenho o adesivo do meu deputado no meu carro. Uhum. Cara, eu não sou mais o Mário Selbach, eu sou o Mário Doissur, que é o meu deputado estadual. Então, eu estando na rua, eu represento ele, não apenas como chefe de gabinete, que é um cargo momentâneo. Sim. Eu estou chefe de gabinete, eu não sou chefe de gabinete, né? Mas o que eu fizer na rua vai ter reflexo no mandato, vai ter reflexo na minha equipe. Eu sou chefe de gabinete e eu bebo até cair, sim, eu ofendo as pessoas, eu brigo no trânsito, não vai dar, né? Não é essa a postura de um chefe de gabinete que tem que transmitir tranquilidade, equilíbrio e passar conhecimento técnico para as pessoas, né? Sim. A minha tarefa é mais de acolher e de ser um algodão entre os cristais e fazer essa interlocução com as pessoas e com a sociedade do que querer outra coisa mais. Sim. E o assessor, ele precisa ter essa consciência muito clara, né? Sim. O deputado brilhando, tu vai brilhar junto. Exato. O assessor que quer brilhar mais que o deputado, ele tem que procurar outra coisa, ele que se candidate, procure um outro espaço para ele. Porque quem quer assessorar tem que saber que precisa servir. Sabe? O Júlio Redeck, volta e meia, Jandir, ele usava uma frase bíblica, e essa frase me pauta a minha conduta e o meu trabalho. Que o maior seja igual ao menor, que quem governa seja igual a quem serve. Perfeito. Para mim, o impacto dessa frase é fantástica, porque ela coloca o maior dos governantes igual àquele que serve. E eu gosto de servir. Sim. Cara, na política, quem está na política para se servir, não serve. Isso aí. Ele precisa servir. Exatamente. Eu sou servidor público e tenho muito orgulho de ser servidor público. Sim. É isso aí, porque se criou, muitas vezes, em algum momento, se demonizou o servidor público por alguns, mas assim como existe alguns em todas as profissões.
Existem alguns negativos, jogador, médico, seja qual for a profissão. Mas o bom assessor, aquele que anda principalmente com os deputados extremamente atuantes, esses caras, cara, ou fica gente boa do lado ou não fica. Se tu é meia boca, tu não fica. Tu sabes que eu tenho 2 livros aqui até... E outra, além de tu buscar sempre o conhecimento, tu buscar a qualificação, eu acho que tu tem que entender o tema também, principalmente se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, se eu estou apoiando um deputado de direita ou um deputado de esquerda, eu tenho que entender algumas coisas. E 2 livros, para mim, inclusive, entender o outro lado. Eu ia trazer esse livro, acabei me esquecendo, que é O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Fuentes, né? E o outro, que é aquele romance todo, que passa pela Rússia, Cuba, e o Homem e a Revolução dos Bichos, que são das duas pontas, que a fazenda começa com uma revolução lá contra o fazendeiro, e eu acho que são coisas tão assim, a mãe já faleceu, mas ela sempre me disse, mano, leia. O conhecimento, ninguém te tira isso. O poder da palavra, ninguém vai te tirar isso. Desde que tu use, óbvio, para a melhor forma possível. Tu não vai usar isso para fazer um poder destrutivo. Mas então, esses 2 livros, para mim, são chaves para pessoas que gostam de política. Tu não concorda comigo? A Revolução dos Bichos, para mim, é um clássico cada dia mais atual. Eu escrevi, inclusive, sobre ela numa postagem aí algumas semanas atrás. É fantástica a história, e eu volto e meio aqui quando as pessoas... mas o fulano está fazendo isso, não sei o quê. Eu digo uma frase que é clássica do livro. Todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Né? É verdade. Infelizmente, a vida é assim, a vida não é justa, mas... As coisas são como são, né? Exatamente. Alguns têm privilégios, outros não têm privilégios, são as nuances do dia a dia, né? Bom, mas esse livro eu recomendo muito, muito, muito a leitura. E hoje tu tá com o ISUR é do PP, é o segundo mandato dele? Segundo mandato, é professor, músico, e olha, eu vou te dizer assim, desde o falecimento do Júlio Redecker, é a pessoa que eu mais me identifico próximo daquele trabalho. Qual região do ISUR? Cara, ele é de Novo Hamburgo, ele é músico, professor, e ele se elegeu também vindo de uma família que não tinha tradição política, se elegeu, fez 3 mil votos na primeira eleição, 2.900 e uns quebrados, quase 3 mil votos. Na segunda, ele é o vereador mais votado da história de Novo Hamburgo, com 7 mil votos, uma marca que continua até hoje, em 2016. E dali em diante, o caminho natural dele era concorrer a deputado estadual. Fez 35 mil votos naquela eleição. Fez uma votação fantástica, inclusive superou o Frederico naquela eleição. O Frederico fez 32, 33, uma coisa assim, ele fez 35.800. Uma votação fantástica. Professor, músico, um cara ligado à cultura, ao esporte, tem 48 anos, família, comungo muitos valores junto com ele. Então, eu me sinto muito à vontade. E isso é outra coisa importante, né, Jandir? Tu trabalhar com pessoas que tu sabe que tu te identifique, que não vão te envergonhar, que tu entende que pode contribuir para a boa política, né? Exato. Porque o mundo precisa de pessoas bem intencionadas, de pessoas que queiram o bem e que não queiram se servir da política. Né? A política para mim, a atividade mais nobre que tem, porque ela vai interferir em tudo que for do teu dia a dia, e ela muitas vezes ela é deturpada por algumas poucas pessoas, manchando todo um trabalho de pessoas que anonimamente trabalham, levam a atividade a sério, e procuro fazer o melhor pelas pessoas, né? Exato. Então, eu me sinto muito à vontade de estar ao lado dele, e agora a confiança que ele me honrou com o meu trabalho aí de poder chefiar uma equipe qualificada e que eu me identifico muito. Sabe que até teve um movimento, eu me lembro, na época, quando eu estudei, quando eu fiz Ciências Políticas na UBRA, na época do auge da UBRA, né? Tinha colegas, Kleber Bevenhu, o Henrique... Bom, o Kleber é uma referência hoje. Kleber é uma referência hoje, o Henrique Westphalen, que hoje é vereador em Cruz Alta. Sim. E na época a gente tentou levar para a Assembleia a obrigatoriedade
A gente criou o centro, a Associação Brasileira de Alunos de Ciências Políticas, mas só que não vingou. A gente queria levar a obrigatoriedade para que os assessores ou tivessem jornalismo, ou direito, ou estivesse cursando ciências políticas. Óbvio que não vingou porque, né, cada um tem seu interesse lá dentro. E eu me lembro que uma época também os jornalistas também levantaram a questão para ocuparem o cargo de jornalista na Assembleia quem tivesse formação de jornalismo, né? E agora Sim. eu acho que deve estar, assim, ficou mais evidente isso, mas na época entrava qualquer maluco. A nomeação, a livre nomeação é de determinação do deputado, né? Então, e muitas vezes as contingências políticas, né, os acordos, eles acabam trazendo alguma outra pessoa. Sim. Mas, na regra geral, quem não entrega não permanece. Ah, exatamente. Quem não entregar voto, quem não entregar Sim. trabalho, retorno para a sua comunidade, para te ter voto, tu tem que ter liderança. Para ter liderança, tu tem que ter trabalho. Exato. Então, não existe uma coisa dissociada da outra, né? A gente já viu fenômenos eleitorais aí de fazerem 200, 250 mil votos, e na outra eleição migrarem para 30, 40 mil votos e desaparecerem do cenário político. Por quê? Porque era um trabalho midiático e não tinha um trabalho de base, não existia uma consistência de projetos, de bandeiras. Hoje, quem não tiver isso, dificilmente permanece, né? Sim, mas eu falei anteriormente sobre as redes sociais, hoje é algo assim muito preocupante de uma certa forma, porque hoje muitos políticos viraram caça-likes, né? É mais importante tu ter 10 mil curtidas, tu ter 15 mil views, do que tu apresentar um projeto e tu trabalhar a política de maneira séria. Mas, então, Mário, a pessoa faz... deixa eu te perguntar, desculpa, para somar, tu não achas que é meio perigoso essa questão do cara midiático, porque ele tá se enganando, de certa forma, ou se iludindo? Ele tem 15 mil visualizações, 20 mil, 30 mil visualizações, mas isso não necessariamente reverte em voto. Não necessariamente. E é isso que muitas vezes acontece. O fulano tem tantos mil seguidores. Tá, mas da onde são esses seguidores? Metade é adversário. E eu conheço, exato. E eu conheço, além de conhecer pessoas que compram seguidores no exterior. Qual é que é o significado disso? Sim. Né? Zero. Eu comecei a vida de assessor há 4 meses, tem 2 mil pessoas, mas essas 2 mil pessoas são pessoas que são formadores de opinião, pessoas que se interessam pela política. É um nicho de mercado, vamos dizer assim, que é diferente do que eu pegar gente do Azerbaijão, da África, de Gana. Quer dizer, isso não vai somar nada eu ter um número de... eu tenho 20 mil seguidores. O que isso significa? Mas daí tu não consegue transformar em visualização isso. Tu consegue ter seguidor, mas tu não tem visualização. Claro, exatamente isso. E eu percebo que o meu trabalho, esse do Vida de Assessor, ele é paulatino, ele vai crescendo conforme a frequência. Eu gostaria de, às vezes, postar até mais vezes na semana, mas o trabalho, tu sabe como é que é, né? A rotina acaba te consumindo. A gente vai colocar depois aqui, a gente vai divulgar, porque eu te agradeço. A gente não foi, eu não estou chamando aí. o Mário aqui só porque ele é bonito. Não, ele não é bonito, nem eu sou. nem porque ele é queridão. Ele é queridão, isso sim, realmente é um queridão, um cara que eu conheço há muito tempo. Mas principalmente por ele ter esse projeto, Vida de Assessor. Porque aí vai falar um pouco, eu me sinto representado dentro desse Vida de Assessor, assim como inúmeros amigos nossos em comuns, que estão ainda no batente da Assembleia, que ainda estão na Casa Civil, que ainda estão em outras secretarias do Estado, ou estão em Brasília, ou estão em gabinetes de prefeitos, estão trabalhando arduamente, estão se enrugando mais rápido, estão ficando mais velho, estão branqueando os cabelos, muitas vezes colocam em risco, em xeque, os próprios relacionamentos, porque não é fácil tu administrar tudo isso junto. Então, por isso que eu te chamei realmente aqui, Mário, para a gente falar um pouco dessa tua história, porque eu vou estar também vou poder falar um pouco da minha, mas principalmente a gente falar da Vida de Assessor, que é um projeto super bacana teu e que eu acho que tem que crescer. Eu sou assim, se eu cresço, tem outros podcasts aqui, Mário, que eu faço questão de falar deles. Falar de bem, falar, cara, pessoal, curtam os podcasts, tem outras formas, eles atendem outras pessoas, tem outras formas de
cada um tem a sua forma de abordar os assuntos e é muito bom para o público. Quanto mais gente estiver divulgando coisas boas, porque esse podcast aqui eu já fiz podcast com uma série sobre religião. E aí todo mundo me perguntava, tu vai fazer o confronto entre a católica e a Umbanda? Eu disse, não, eu quero saber da Umbanda, quais são os caminhos dela que levam a Deus, porque ela leva a Deus da forma dela. Assim como a católica leva, assim como a evangélica, a luterana. Então, cada um tem o seu jeito, e eu acho que isso é importante. E tu levar esse projeto da vida de assessor, isso é fundamental para as pessoas que estão aqui atrás poderem entender melhor o que é essa loucura, que é se dedicar a uma vida política. Esse projeto, na verdade, ele inicia justamente com esse objetivo de mostrar um outro lado, né? Sobre como é que é o nosso dia a dia. Porque, de uma certa forma, existe uma certa glamorização, né? O pessoal olha, eu vou morar em Brasília, como é que será que é trabalhar em Brasília? Quando, na verdade, em Brasília é uma maluquice, é uma rotina estafante, um calor danado. Eu tenho muita dificuldade com calor, porque eu tenho pressão baixa, e para mim era terrível. Nós começávamos às 7 da manhã e o Júlio sempre tinha uma reunião numa embaixada, uma reunião partidária, uma inauguração de concessionária, não sei de onde, e sempre tinha uma atividade. E tu tem que acompanhar, né? Então, e aqui nós voltávamos para o Estado, tá no Estado, tem que visitar as bases. Aí tu trabalhava no final de semana. O Júlio era um deputado muito requisitado, assim como a maioria dos nossos deputados aqui. Nós fazíamos 2.000 quilômetros por final de semana. Imagina. Era um troço de doido. Jerônimo, Hernani, são deputados que são da mesma linha. O Frederico, para ir até a cidade dele, são 700 quilômetros. Só de ida? Isso, né? Só de ida. Pois é. Aí ele quer ir a Livramento. Quer ir a Santana do Livramento, são 300 quilômetros. Quer dizer, é um troço de louco, né? Só permanece nessa atividade quem tem muita fibra, quem se prepara, quem sabe que é um preço a pagar. Eu digo também, até tem uma das postagens ali, né? Vida é combate, sucesso é dor, né? Sim. Não tem como ser diferente, tu tem que estar preparado. Sabe que eu aprendi? Por favor, eu tenho 58 anos e eu sou ciclista, faço musculação 3 vezes por semana. Por quê? Porque é um momento que tu precisa, não tem como, a tua saúde mental vai para o espaço, porque o trabalho te consome. E às vezes a gente começa, mas eu não tenho nem tempo para almoçar. Não, aí tu está sendo desorganizado no teu tempo, te organiza dentro do teu tempo. Sim. Porque ninguém vai poder fazer por ti o que só tu pode fazer. Eu não tenho tempo para ir para a academia. Cara, tu precisa cuidar da tua saúde, tu tem que fazer teus exames. Quando eu pego a bicicleta em final de semana, é o momento que eu desligo. Sim. Desligo e volto a ser um pouco criança, ali em cima do meu cavalo de ferro, que eu digo. Então, cara, tu precisa encontrar o teu ponto de equilíbrio. E para mim é esse, né? Para eu poder ter uma vida boa, para eu poder curtir minha família, para que eu chego em casa, eu fecho a minha porta, ali é meu paraíso. Ali eu deixo tudo lá de fora. Claro. Não trago qualquer energia ruim. Sim. Porque as pessoas que estão lá contigo, elas não têm qualquer culpa de que aconteceu algo no serviço, ou qualquer outra atividade, alguma coisa que aconteceu. Exatamente. Então... Otimizar o tempo é a chave do negócio, Mário. Não tenha dúvida. Otimizar o tempo, né? A gente tem tempo para tudo na vida e às vezes a gente deixa o mais precioso, que é o cuidar de nós mesmos, né? Porque tu falaste uma tua charada, tu cuidar da tua saúde, tu tá cuidando de várias coisas juntos, inclusive do próprio melhor que tu pode entregar tanto pro teu chefe, pra tua equipe, quanto em casa para tua família, que é fundamental. São 2 mundos completamente antagônicos, mas que andam juntos. Depende muito. Não tenha dúvida. Não tem como tu trabalhar na política se tu não tiver apoio em casa. Perfeito. Não existe. Não existe porque eu vou chegar às 10h30, 11 horas da noite em casa, eu vou precisar trabalhar em final de semana e a minha mulher sabe que eu só estou fazendo uma coisa, trabalhando por ela, trabalhando pelo nosso futuro e fazendo algo com que eu acredito. Perfeito. Trabalhando pelo bem comum. Então,
Quem quer fazer algo errado não precisa final de Sim, semana, não precisa de noite, não precisa outro horário. Faz durante o expediente, faz em qualquer horário. exatamente. Então, quem busca o caminho do bem, quem quer fazer o bem, não tem esse tipo de pensamento. E Exato. eu procuro me balizar a partir disso. Mas tu precisa ter essa confiança em casa, tu precisa ter esse respaldo. Sim. Tu não vai conseguir fazer, porque sem isso aí é a base de tudo, né? Quando tudo desmoronar, tu só vai encontrar apoio e o Em casa. respaldo da tua família. Então, essa tu tem que preservar, essa é a última fronteira. Perfeito. Preserva a tua família, né? Mário, o cenário político mudou muito, né? A política mudou muito. De lá, Sem de quando dúvida. tu começou para cá, que é o movimento cíclico das coisas, as coisas tudo muda, tudo se renova e a política não poderia ser diferente. Mudou para pior ou para melhor, na tua concepção? Eu acho que é um pouco de saudosismo. A gente começa a dizer assim, bah, no meu tempo, sabe? Eu, desde que eu sou garoto, desde que eu era pequeno, eu ouvia meu pai dizer: o Brasil está em crise, o Rio Continua. Grande do Sul está em crise. Quer dizer, a crise é a oportunidade, é a qualidade das pessoas, né? Na verdade, não é o Rio Grande, não é o Brasil, é a qualidade das pessoas. Nós temos que investir nas pessoas. Perfeito. Nós é que somos que podemos fazer a diferença de tudo. Nós esperamos que os outros façam a nossa parte, né? Mas nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, parar de tirar o mimimi, né? E cada um assumir a sua parte. Sim. Tem muita coisa que é de responsabilidade do governo, que é responsabilidade de todos, mas é responsabilidade de todos cobrar a boa aplicação dos recursos. Aí é que começa. Nós votamos, nós não sabemos em quem nós votamos. Ah, perfeito. Nós votamos sem saber o que a pessoa defende, Sim. porque ela falou contra o Bolsonaro, porque ela falou a favor do Bolsonaro, porque ela falou contra o Lula, ou porque ela falou contra o Lula. Quer dizer, nós ficamos numa torcida de Grenal, a política deixou de ser política e passou a ser torcida. Ah, mas o teu é mais corrupto que o teu fez pior, o meu fez melhor. Tá, mas o que ele fez pelo Brasil? Será que não tem uma via que a gente possa encontrar uma maneira de nós nos entendermos e avançarmos enquanto país? Esse é o país mais rico do mundo. Eu viajei bastante pelas minhas atividades políticas e também de maneira particular. Esse aqui é o país mais rico do mundo. Não tem país como o nosso. Um país que tem as 4 estações definidas, que aqui, por exemplo, eu vou só dar um exemplo na área da agricultura, a silvicultura, a plantação de mato. Na Europa demora 40, 50 anos para uma árvore crescer para ela estar pronta para o corte. E não Aqui é tem nem 20, espaço. 25 anos. Não tem nem espaço, porque eles já tiraram Já tudo, já tiraram derrubaram tudo. tudo. Nós aqui temos um país que é um continente, E o- né? Então, quer dizer, isso é um país que tem tudo, tem tudo. É um país riquíssimo, que tem dinheiro de sobra. O que tem é má aplicação e má versação do dinheiro público. É isso que é o problema. o Nós temos assistencialismo que está cobrar. matando. Não tenha dúvida. Na semana passada ainda havia um dado extremamente preocupante. Nós temos 90 milhões de pessoas lá no cadastro, Cadastro não que único. estão usando isso, não que estão utilizando, não necessariamente estejam utilizando os programas sociais, mas um país de 217 milhões de pessoas, ter 90 milhões de pessoas aptas a usar programas sociais, vamos combinar. Tia, eu não quero favor, eu não quero nada disso. Eu queria poder que cada um pudesse escolher a escola que ele vai botar o filho dele. Eu queria que ele escolhesse o plano de saúde dele. Eu queria que o meu dinheiro do imposto de renda no final da minha vida ele fosse confiscado, como ele é hoje, e ficasse numa conta e no final da minha vida eu pegasse o dinheiro e pudesse utilizá-lo da melhor maneira que eu entendesse e não da forma como ele é. Hoje nós não temos estrada, não temos saúde, não temos segurança. Quer dizer, onde é que vai o dinheiro? Essa é a cobrança que nós temos que fazer, O pessoal se, independentemente de quem estiver no poder. Né? sim, claro. O pessoal se queixa bastante do imposto, mas não pela quantidade, talvez, do imposto, mas é pela a não aplicação dele. Então, tu não tem retorno. Talvez se tu tivesse, como na Suíça, que pagam horrores, ou na Alemanha, sei lá, qualquer país do primeiro mundo que pagam horrores de imposto, mas que tu vê na prática sendo retornando para ti. Talvez seria fantástico, mas o chanceler alemão, agora tu falaste que o nosso país é maravilhoso, só para o chanceler alemão que não, né? Ele foi embora do Pará, lá da COP30,
E diz que, tu viu isso, né? E perguntou para os Eu vi. jornalistas lá, Tchê, mas e o que vocês acharam lá? Foi a melhor coisa do mundo a gente ter vindo embora. Aí eu fiquei Não pensando, tenha dúvida. é bom o nosso país, mas, Tchê, mas tu ficar lá num calor de 200 graus, numa umidade absurda, deve Não ser tenha dúvida. pancada, né? Esse é o país do Não, não. assistencialismo, né? É esse país que a gente É. mostra para fora. É isso aí. E é uma pena, né? Porque é um país de tanta potencialidade Nossa, e com belezas naturais, com tudo que a gente tem aqui, com água em abundância, com sol em abundância. Como é que esse país não tem em cada casa pois é. uma energia fotovoltaica para que as pessoas pudessem, em vez de gastar 400, 500 reais de energia elétrica, gerar sua própria energia? Sim. Agora a energia está sendo taxada. Está sendo Quer dizer, taxada. Vão acabar com a energia solar. não, o país do sol, É o meu país do Deus do céu, sol. O país é um absurdo, é um é absurdo. sol o tempo inteiro e nós não conseguimos É, fazer. O brasileiro consegue fazer isso, né? O Isur diz assim: pô, nós conseguimos estragar a pizza, nós é. botamos doce na pizza, nós botamos confete, tem Mário, a pizza de gente confete. conseguiu estragar o VAR. O VAR, a gente não consegue ver com a linha do VAR ali, ó. Conseguiu É estragar isso, verdade, tia. é verdade. Não tem um VAR brasileiro na Copa do Mundo. Não sei por quê, mas Tia, mas tu me levantou um dado muito importante. Se 90 milhões de pessoas têm o cadastro único. A gente não é contra o cadastro único, a gente não é contra as muito pessoas pelo que precisam. contrário. Porque ainda pode olhar aqui alguma pessoa, para eles é cômodo, pro fulano que está lá, pro ciclano que está aqui, comentar. Não, ninguém é contra o CAD único, as pessoas terem o benefício, mas desde que tivesse um prazo especificado para isso. Olha, tu vai ficar 4 meses nesse programa, tu vai sair daqui, tu já vai entrar numa atividade de cursos para ver qual é a tua aptidão melhor de trabalho e daqui tu vai ser preparado para uma empresa. Aqui em Juí tem isso. Aqui em Juí funciona assim, Sim. mas é município. A gente está falando a nível de país, de 90 milhões de pessoas, isso beira um absurdo. Mas aí entra aquela outra coisa, que aí é a vida do assessor, que tem tudo a ver com esse meio político. Será que é conveniente para algumas pessoas detentoras do poder essa pessoa sair do meu colo e voar, ter vida própria? Como é que eu vou captar essa pessoa depois com o voto, para pegar o voto dela? Eu acho que é por aí, né? Tem muito disso e é lamentável que seja vista a política dessa forma, né? Sim, Ninguém é contra programa social. O que se é contra é o programa social ser usado de maneira política, sim, ele ser explorado politicamente, é manter essa pessoa cativa, né, para que se tenha um benefício eleitoral. exato. Ora, eu sempre costumo dizer, o voto é consequência, mas antes do voto tem que vir o trabalho. Sim, Se tu fizer o trabalho bem, a comunidade vai te olhar, é, as pessoas vão te observar e o voto vai ser natural, vai sim. ter a confiança das pessoas. Agora, querer primeiro te manter, não, tu vai ficar aqui, tu vai ficar aqui. A regra teria que ser muito clara com relação a isso. Olha, o prazo é de 6 meses, É. nós vamos te ajudar e depois tu Te vai te vira. requalificar, tu vai ser encaminhado para o mercado de trabalho de uma outra maneira, né? Mas não, infelizmente, isso é uma prática comum e que vai se perpetuando Sim. e é extremamente preocupante para o futuro do país, né? Exato, exato. A gente vê que o trabalho cada vez está sendo. A gente não acha trabalho simples. A gente que está no interior, estou falando coisas aqui que é reais. Tu não consegue achar alguém para captar um terreno. Não acha. Não tenha dúvida. Não acha. É, E a grande preocupação, o que está vindo dessa juventude nova aí que está vindo? Quais é. valores que eles estão tendo para trabalhar? Essa gurizada que tá vindo já com uma criação que já vem de uma geração de Bolsa Família, que já vem de uma geração desse. Será que ela já não se tornou, já não vem viciada? Será que já não vem É. viciada nesse meio? Não há incentivo para que a pessoa assuma o protagonismo da sua vida, Pois muito pelo é, contrário. justo. Há o incentivo para que ela dependa cada vez mais de programas sociais. E isso é um erro e é um crime contra o país, né, na E a gente não verdade, está caminhando de para uma certa forma. um terreno muito perigoso? A Não gente vai tenha ter uma dúvida. eleição presidencial agora, eu não quero te comprometer, mas eu sei que vocês são de direita, pô. Tá, mas a gente está caminhando para um meio perigo, para um terreno muito perigoso, aonde a gente tem leituras históricas
que o socialismo tem algumas coisas que estão nítidas para nós. Como a gente vai mudar isso? Não sei, não tenho a solução para isso. Agora, vamos ter que fazer culturalmente nas pessoas, isso demora anos. Se a gente for implantar culturalmente, esperar que as pessoas tenham uma cultura um pouco diferente em relação, um olhar diferente ao todo. Mas como que tu vê, como que tu acha, com as peças que nós temos hoje na mão, a gente tem saída a nível de Estado e a nível federal? Estado a gente já está caminhando de uma forma um pouco diferenciada, mas a nível federal, tu acha que a gente consegue ainda, Mário, recuperar essa nossa... um pensamento mais democrático das coisas, um pensamento mais progressista, digamos assim, melhor dizendo, progressista? Olha, eu vejo com preocupação o cenário futuro, mas, ao mesmo tempo, as próprias pesquisas dizem isso. O brasileiro médio, ele está olhando o cenário eleitoral para o ano que vem e ele está à espera de uma opção. Na verdade, ele não... Ele entende que Bolsonaro e Lula são duas opções, mas ele gostaria de ter uma terceira opção. Perfeito. Mas uma terceira opção viável, Sim, que pudesse fazer o país avançar. Porque hoje, infelizmente, o que se vê é que o país está meio travado, né? Essa é a verdade. O país está dividido, nós estamos numa dicotomia entre direita e esquerda, e o país não avança. sim. Há muito dessa grenalização, como eu falei anteriormente, e isso é muito preocupante dentro do cenário político. Sim. Porque o radicalismo, o que se vê, a campanha é preocupante, a campanha foi antecipada em 1 ano, algo que nunca se viu. Sim. Eu não estou nem falando de deputados que estão correndo, de deputado estadual, deputado federal, de pré-candidatos e tal, mas a campanha foi antecipada em 1 ano. Nós estamos em novembro, só que há meio ano as pessoas já estão falando e já estão se mobilizando, fazendo encontros, fazendo reuniões, fazendo, enfim, trabalhando já a campanha eleitoral abertamente, não é nem velada, Sim. é abertamente. Então, quer dizer, o país está deixando de pensar os seus problemas reais, de olhar para o seu futuro. Hoje nós temos uma situação muito preocupante, que é a própria questão fiscal. O Brasil aumenta a sua dívida de maneira muito perigosa. Sim. A dívida interna podendo atingir 92% do PIB. O Ministério da Fazenda, técnicos do Ministério da Fazenda, agora em junho, julho desse ano, se reuniram, fizeram uma entrevista coletiva dizendo que o país não vai ter como pagar suas contas a partir de julho de 2027, independentemente de quem seja o governante. Não tem como pagar. Não tem como pagar a aposentadoria, não vai dar conta de... A aposentadoria no Brasil, na verdade, é uma grande pirâmide, né? Sim. E ela vai ter que ser rediscutida, porque é inviável. Algo que dê de 400 a 500 bilhões de déficit entre o lançamento e despesa durante 1 ano, ela se torna inviável. O país nós vamos chegar ali no momento, ali logo, logo, que independentemente se seja Lula, se seja quem for que ganhe, alguém de direita ou centro-direita, não se sabe ainda quem possa ser o candidato, mas essa pessoa que estiver ali vai ter que ter a responsabilidade de fazer esse ajuste e de repensar o país de uma certa maneira, porque nós vamos entrar numa crise fiscal terrível, marcando o passo, enquanto outros países estão voando e se preparando para os novos tempos, né? E nós parados, estagnados. Muito preocupante. A questão da educação também é muito preocupante nas escolas, nas universidades públicas, então nem se fala. A última coisa que se aprende que pode se preparar um jovem para o futuro é numa universidade federal. Entrar numa universidade federal hoje tu te apavora. Tendenciosa, politiqueira, infelizmente, com todos os valores negativos, hoje tu encontra numa federal. Infelizmente. Infelizmente, sem medo de falar. E com um custo altíssimo para todos os brasileiros. Perfeito. Um custo altíssimo. E com acesso para pouca gente, né? Exatamente. Eu dizia assim, vai no estacionamento da URGS e vai no estacionamento da UBRA. A UBRA só pelado. A URGS, carro do ano, sei lá o quê, filhinho de papai, sei lá quem. E aí com os pensamentos... Eu vou falar, tinha uns primos que eram mantidos pelo dinheiro capitalista
e tinham ideias socialistas. Aí eu dizia para ele, bom, Assim, aí é fácil, né? Aí é fácil, eu me alimento com capitalismo e decido ser socialista, sei lá o quê, vou romantizar o mundo. Aí é barbada. não tenha dúvida. Mas eu acredito que há espaço, esse nome ainda não existe, o Tarcísio pode ser uma alternativa e ele tem se apresentado Sim. como um candidato mais de centro-direita, ao mesmo tempo que ele flerta com o bolsonarismo, ele tenta se descolar um pouco mais e se mostrar como um tocador de obras, né? Mas ele ali na frente, em algum momento, ele vai ter que se decidir. Mas vai ser um ano de grandes embates políticos aí, não Ó, tenha dúvida. recado. Agora, Mário, a gente está chegando no nosso final. Deu quase uma hora. Eu sei que tu também tu vai longe aí. A gente não vê o sol. Quem não conhece ainda a Assembleia tem lugares assim. Às vezes a gente chega na Assembleia, principalmente o assessor. Tem horas. Quando eu estava na Comissão de Agricultura em 2003, 2004 com o Frederico, pegou aquela época dos transgênicos, da fitosa, Sim. que era aquelas pauleiras com Marcon, com Bom Gás. Era lindo de ver. Ali o cara aprendeu bastante. Mas tu não via o sol. Às vezes a gente estava ali da comissão de agricultura para o gabinete para a comissão, era 8 da noite, eles estavam discutindo ainda lá. E eu Sim. sei que tu vai longe ainda aí, e de certa forma eu tenho uma saudade, eu tenho um momento nostálgico quando eu estou conversando contigo, estou vendo esse fundo aí marrom, estou me lembrando Sim. dos tempos da Assembleia, do 11º andar, Frederico Antunes, isso em 99, Frederico Antunes e Érico Ribeiro. Érico Ribeiro, lá do Érico Brasil de Ribeiro, Pelotas, Pelotas. é isso aí, o arrozeiro. Mas, Mário, deixa uma mensagem para nós da política. Eu sei que tu acredita, assim como eu, que a política tem salvação. A gente falou de alguns problemas, mas a gente sabe que esse povo é maravilhoso. O Brasil, como tu disseste, é um país riquíssimo e a gente não pode exaltar a minoria. Vamos exaltar os bons, vamos exaltar uma boa política, vamos exaltar políticos bons que estão aí, Andrei, Issur, Covatinho, Frederico. Estou falando só do PP aí, porque Hernani Polo, o Guilherme Pazin, olha quanta gente boa tem aí, cara. Então, o espaço é teu para a gente exaltar essa gente boa, assim como tu, assim como nossos colegas dos bastidores, Sandrinho, Sinara, Beto, porra, uma cambada de gente que a gente podia falar de gente boa que te passaram do nosso lado aí, Máriozinho. Não tenha dúvida. Eu sou muito realizado com o que a gente vê, né? A nossa bancada é muito diferenciada. E tu estavas falando agora, hoje nós estamos gravando, é terça-feira, hoje é dia de sessão. Então, depois da sessão, ainda tem todo o rescaldo, né? A votação, acompanhar. Então, enfim, todo aquele bastidor Vai longe. que a gente vai acompanhar. Eu ainda quero levar minha filha mais tarde para. Minha filha está fazendo jornalismo na PUC e ainda vou levá-la. Por isso que tu estava olhando para cima ali, porque deve ter uma TV da TV Assembleia e tu deve estar acompanhando o plenário. Terminou agora, há pouco tempo, o plenário, mas agora vem o segundo turno, Ah, o segundo vamos dizer turno. assim, do dia, né? Sim. Mas eu acredito muito no Brasil, acredito muito nas pessoas, principalmente, né? Não tem... O Brasil é o nosso espaço, é a nossa casa, mas o Brasil é feito pelos brasileiros, né? Não tem como a gente pensar diferente. E a mudança que a gente quer, ela depende da gente, né? A gente Exato. precisa nós, cada um entender o seu papel, entender principalmente que o seu papel não é de ir votar no dia 3 de outubro ou no dia 5 de outubro. No momento que o brasileiro entender que a força que ele tem, que o povo tem, enquanto o político tem medo da voz das ruas, a gente sabe disso, né? As mudanças só acontecem com as pessoas quando elas estão mobilizadas. Perfeito. Quando é necessário, quando as pessoas se manifestam e realmente procuram fazer a diferença, as coisas acontecem. Então, o brasileiro ainda ele terceiriza a principal atividade, ele terceiriza a política. Eu votei, está tudo certo, o cara está lá, ele vai fazer o melhor, eu tenho minhas coisas para fazer, é o mesmo que o cara que paga imposto, né? E não participa do seu dia a dia, da sua comunidade. Enquanto que nós não percebermos isso e não entendermos isso, a política não vai mudar. Porque há um interesse de muitas pessoas que as coisas continuem como estão. Porque isso é bom para eles, é bom para determinados grupos. Se nós queremos que as coisas mudem, nós precisamos participar.
Como é que nós vamos participar? Fiscalizando, acompanhando, vendo o que cada pessoa está fazendo, o que ela defende, quais são os seus princípios, do que ela defende no dia a dia. Ela fala o que ela defende é o seu dia a dia mesmo, ou ela tem um discurso e ela, na prática, ela adota outra postura, né? Então, o Brasil tem um potencial fantástico, eu falei anteriormente, né? Esse aqui não é o país do futuro, esse aqui é o país do presente. Exato. Nós temos que construir esse presente. Nós ficamos esperando o futuro que não existe, colocando na mão dos outros as nossas esperanças, quando nós é que temos que tomar as rédeas da situação, né? E esse projeto do Vida de Assessor é justamente isso, Jandir, é justamente isso, é poder oferecer um outro olhar sobre a política, sobre quem faz a política. Porque o gabinete parlamentar, imagina um deputado, o deputado ele é único, mas quem é que toca as pautas dele? Quem é que cuida do dia a dia, às vezes das coisas mais banais, do mais trivial, mas o deputado precisa, porque ele tem tantas atividades e ele é tão demandado e tão pressionado que ele só vai conseguir desempenhar a função dele se ele tiver esse suporte. Perfeito. Isso é feito por pessoas que tenham competência, estejam preparadas, sejam leais. Não tem como hoje... O cara quer ser assessor, qual é o principal? É a lealdade, né? Exato. Não tem comprometimento. Comprometimento total, não existe meio grávido, né? E tu não serve a dois senhores. Exato. Isso aí é bíblico e é básico, né? É básico. O comprometimento com quem se está, né? Então, se eu puder, com esse trabalho, influenciar de uma certa maneira, se eu puder inspirar alguém, para mim já vai ter valido a pena. E tem sido muito positivo receber esse carinho das pessoas e ver que às vezes as pessoas ficam esperando uma publicação e que se identificam muitas vezes com ela. Tu falaste o que eu gostaria de ter dito, é exatamente isso que eu vivo no dia a dia, né? E uma coisa, se às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que tu conseguiu te destacar? Olha, Jandir, eu consegui me destacar sendo verdadeiro, sendo eu mesmo, e falando a verdade, e não querendo agradar. Perfeito. Muitas vezes eu tive embates violentos, assim, duros, com o Júlio, com o próprio Sur, mas eu não deixei de falar para ele sem ser grosseiro, sem ser agressivo, e quando fui agressivo em algumas vezes, tive a humildade de pedir desculpas, botar a bola no chão e vamos de novo. O que nos une é maior do que eventualmente possa nos separar. Então, cara, tem muito espaço, tem muita coisa para a gente fazer, e a política precisa de pessoas boas, precisa de gente boa, comprometida e que queira fazer a diferença. Eu procuro todos os dias fazer a diferença no meu dia a dia. Te agradeço, Mário. Mário, eu acho que trancou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não, estou te ouvindo. Ah, tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeito. Foste cirúrgico, falaste, me senti representado por ti. Muitas vezes, eu ia dizer isso muitas vezes, porque o assessor é puxa-saco. Não, muitas vezes, eu também tive alguns embates com o próprio Andrei. Agora eu falo que o meu último, que eu tô aqui do lado, às vezes coisas que ele não concordava, que eu tive que falar para ele, não, acho que não é por aí, mas sempre com uma educação, sempre sozinho, nunca, porque ele me dizia muitas vezes, ele sempre me disse, não me chama de senhor, eu chamo a instituição, prefeito. A instituição, prefeito Mário. Um dia ele disse, senta na minha cadeira. Eu disse, não, tua cadeira quem senta na tua cadeira tem que ter no mínimo 25 mil votos. Eu não tenho 1000. Isso aí. Aí ele deu risada, assim, cara, eu nunca sentei na tua cadeira, nunca sentei. Eu acho que são coisas pequenas, mas que no final das contas dizem muito da gente, né? Da nossa forma de ser. Não tenho dúvida. Então, cada um saber o seu lugar, né? Exato. Isso não é demérito para ninguém. Exato. Muito pelo contrário, é ver a nobreza nos servir, é ver a nobreza em estar participando disso tudo, né? Exato. E ele vai brilhar, a luz dele, ele brilhando, a luz dele vai brilhar para ti, vai refletir em ti, né? Então é isso. É isso. Muito obrigado, Mário, primeiro pelo aceite dessa conversa que eu sabia que ia ser maravilhosa, ia ser nostálgica um pouco também, porque ia nos arremeter a 25 anos atrás, 20, 30, 30, 40 anos atrás.
e falar de pessoas que realmente tiveram uma importância gigante, não só para nós pessoalmente, mas para o Rio Grande do Sul e para a política como um todo, né? Assim como foi o Júlio Redecker. Então, queria te agradecer mais uma vez imensamente. O canal está aberto para ti, para esse projeto maravilhoso. Então, vamos seguir @vida de assessor. Todo mundo lá, é do caramba isso aí, é um olhar diferente daquilo que vocês não conhecem, daquilo que vocês não viram, de que vocês não veem. Atrás da lente, atrás de um deputado, sempre tem uma gama de gente e não são puxa-sacos, não. São caras que trabalham, são trabalhadores que começam cedo e vão tarde da noite, que muitas vezes abdicam da sua vida para fazer o bem maior, que é a boa política. E isso é fundamental. Mário, muito obrigado. Um abraço para ti. Tenho que ler meus apoiadores. Calma, antes de tudo, porque senão não vai dar. Os apoiadores, você estava falando que a gente tinha bastante. Business Cowork, aqui é a sala onde a gente faz, o Paulinho, Filipinho, é 12º andar, lugar lindo aqui em Juí. Quando eu estiver em Juí, quero conhecer aí esse espaço. Tu vai vir aqui, tu e o deputado ainda. Pedreira Paim, Hospital de Clínicas em Juí, Center Móveis, Franco Persianas, Rádio Mundial FM, Shields Beer, HZ Olhar Digital, um portal nosso maravilhoso da Dani. Um beijo para ti, Dani. Clínica Maristeles Longo, Empório Móveis, Forte Mag, Mensol Barbearia, Sítio do Galo, Keck Ramos Binello Advogados e o Jonas aqui, o Bá, que é a nossa produtora, que sem eles aqui não seria nada. Muito obrigado, pessoal, por vocês estarem sempre dando esse costado e fazendo da melhor forma possível, entregando esse trabalho maravilhoso. Mas termina, Mário. Jandir e equipe aí, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo espaço, sobretudo, e poder compartilhar um pouquinho com vocês aí dessa trajetória e desse meu trabalho aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Está sempre à disposição, vai estar sempre aberto aqui. Um beijo no teu coração, um abraço para o deputado. Tamo junto e lembrando vocês que temos mais uma semana para optarmos, para fazermos as decisões corretas, as decisões aquelas que vão nos melhorar a nossa vida. Sempre temos a decisão do sim ou não. Cabe a ti escolher qual a decisão melhor. Um abraço para todos, um beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.